O melhor amigo do meu esposo se ofereceu para levá-lo ao trabalho quando seu carro quebrou. Eu proibi, me dá medo porque noto que ele o olha muito. Eu sempre soube que a estabilidade do meu casamento de 3 anos com o Daniel dependia exclusivamente da minha capacidade de antecipar problemas. Homens são naturalmente dispersos e vulneráveis a influências externas, e qualquer mulher que realmente ame seu lar precisa assumir o comando prático da rotina. Desde que assinamos a certidão de casamento, assumi a gestão das nossas contas, a filtragem dos convites sociais e a supervisão criteriosa dos horários dele. O Daniel sempre foi um homem bondoso, mas com uma ingenuidade quase infantil que me obrigava a manter os olhos bem abertos. Se eu não tivesse colocado rédeas firmes desde o primeiro dia, nossa convivência já teria virado um caos desgovernado. Dentro desse cenário que construí com tanto sacrifício, havia um elemento que sempre me causou um desconforto visceral. O César, o melhor amigo dele desde os tempos de faculdade. O César sempre teve aquela postura folgada de quem se acha dono do Daniel só porque o conheceu antes de mim. Ele aparecia com piadas internas sem graça, histórias antigas de república e uma insistência doentia em monopolizar os finais de semana do meu marido. Toda vez que o César ligava sugerindo uma partida de futebol ou um churrasco de última hora, eu sentia meu espaço ser invadido. Para mim, quando um homem se casa, a prioridade absoluta deve ser a esposa, e qualquer amizade que tente competir com isso é uma ameaça direta. Eu passei meses podando essas investidas, inventando compromissos familiares inadiáveis e controlando as mensagens que chegavam no celular do Daniel. O César, no entanto, nunca aceitou esse afastamento de forma pacífica e continuava rondando nossa vida como uma sombra inconveniente. Ele olhava para minha autoridade no casamento como se fosse um capricho passageiro, o que só aumentava a minha aversão pela presença dele. O Daniel tentava amenizar dizendo que o amigo era uma pessoa generosa e que eles tinham uma irmandade inabalável. Eu detesto essa palavra dita por homens adultos, porque na maioria das vezes ela serve apenas como desculpa para encobrir faltas de limites e desrespeito à vida conjugal. A situação atingiu um ponto crítico há poucas semanas, quando o motor do carro do Daniel fundiu completamente no meio de uma avenida movimentada. O mecânico deu um diagnóstico desanimador, avisando que o conserto exigiria peças caras, retífica completa e semanas de espera. Esse imprevisto desestruturou o nosso orçamento e criou um problema logístico imediato sobre como Daniel iria se deslocar diariamente até o trabalho. O trajeto até a empresa onde ele presta serviços é longo e envolve conexões demoradas no transporte público. Eu já estava calculando mentalmente os cortes de gastos que teríamos que fazer quando a campainha tocou naquela mesma noite. Era o César, parado na nossa porta com um sorriso prestativo e invasivo que me deu nos nervos no mesmo instante. Ele entrou na nossa sala sem pedir licença, sentou-se no sofá com a maior familiaridade e começou a lamentar o problema mecânico do carro como se fosse da conta dele. Em menos de 5 minutos de conversa fiada, o César soltou a proposta que me fez gelar por dentro. Ele se ofereceu para passar na nossa casa todas as manhãs, exatamente no mesmo horário, para levar o Daniel de carona até a empresa, já que eles trabalham em setores próximos no mesmo complexo comercial. Ele disse aquilo com uma leveza forçada, fingindo que estava apenas prestando um favor desinteressado. Enquanto os dois combinavam os detalhes da suposta carona, eu me posicionei estrategicamente no canto da sala para observar a interação. Foi nesse momento que percebi algo perturbador que confirmou todas as minhas suspeitas mais antigas sobre as reais intenções daquele homem. O jeito como César olhava para o meu marido não era o comportamento natural de dois colegas de trabalho conversando sobre trânsito. Havia uma fixação invasiva, um olhar carregado e insistente em cada gesto, em cada risada e em cada expressão do Daniel. Ele não desviava os olhos nem por um segundo, analisando meu esposo de cima a baixo com um interesse doentio que me causou um arrepio imediato na espinha. Fiquei observando aquela cena em silêncio, sentindo o sangue ferver diante do que considerei uma falta de respeito explícita dentro da minha própria casa. Homem nenhum olha para outro homem com tanta intensidade e dedicação sem que haja segundas intenções ocultas por trás dessa fachada de bom samaritano. O César estava claramente usando a fragilidade do carro quebrado como pretexto para se infiltrar na intimidade diária do meu marido. Ter o Daniel trancado dentro de um veículo todos os dias, sem a minha presença para fiscalizar a conversa. Era a oportunidade perfeita que o César sempre quis para afastar o Daniel da minha influência. Aquela carona não era um ato de caridade, era uma emboscada calculada para enfraquecer o meu controle sobre o meu próprio casamento. Assim que o César se despediu e a porta da sala se fechou,
A minha reação foi imediata e enérgica. Eu me virei para o Daniel e proibi categoricamente que ele aceitasse qualquer carona daquele homem a partir daquele momento. Falei com toda a firmeza da minha voz que o César não colocaria os pés na nossa garagem e que o Daniel não entraria naquele veículo de jeito nenhum. O Daniel me olhou com uma expressão de choque absoluto, como se eu estivesse perdendo o juízo por estabelecer uma regra básica de segurança emocional. Ele tentou argumentar, gaguejando que a proposta economizaria centenas de reais por mês e que recusar seria uma desfeita imperdoável com o melhor amigo da vida dele. Eu não dei espaço para concessões e aumentei o tom para deixar clara a gravidade da situação que ele se recusava a enxergar. Expliquei detalhadamente o que havia presenciado, descrevendo a forma descarada e obsessiva com que o César o encarava durante toda a visita. Disse com todas as letras que aquela gentileza repentina era uma tentativa descarada de ganhar espaço e criar uma dependência doentia entre os dois. O Daniel começou a rir de nervoso, dizendo que eu estava inventando loucuras na minha cabeça e que o amigo apenas tinha um jeito comunicativo de olhar enquanto falava. Essa cegueira dele me deixou ainda mais revoltada, porque comprovou o quanto ele é facilmente manipulável por terceiros. A discussão se arrastou pela madrugada adentro, com o Daniel insistindo no aspecto financeiro e na praticidade do trajeto compartilhado. Para mim, a economia de dinheiro é um argumento medíocre quando o que está em jogo é a soberania da minha família. Deixei bem claro que enquanto eu fosse a esposa dele, nenhuma influência externa com olhares suspeitos teria livre acesso à nossa rotina. Eu preferia gastar o que fosse necessário a permitir que outro homem tivesse controle sobre os deslocamentos e as companhias matinais do meu marido. O Daniel acabou cedendo por exaustão, prometendo que inventaria uma desculpa educada para recusar a carona no dia seguinte. Mesmo com a promessa dele, passei a noite em claro, repassando na mente cada segundo daquela visita inconveniente e planejando os próximos passos para blindar a nossa casa. Ficou evidente para mim que o César não desistiria tão fácil de tentar marcar presença no cotidiano do Daniel. Meu marido pode achar que eu sou rígida demais ou que tenho ciúmes infundados, mas a verdade é que alguém precisa ser o pilar lúcido dessa relação. Eu conheço a natureza humana e sei perfeitamente que pequenas concessões abrem espaço para grandes invasões. Minha obrigação moral e afetiva é proteger o meu casamento dessa aproximação doentia, custe o que custar e doa a quem doer. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: Meu Deus do céu! A mulher viu o amigo do marido olhando na direção dele durante uma conversa na sala e já criou uma fanfic completa de sedução e possessão demoníaca. Daqui a pouco o Daniel não pode nem piscar na rua porque a esposa acha que o vento tá flertando com ele. Internação urgente, por favor. Resposta da OP. Você fala isso porque certamente não tem a menor sensibilidade para ler linguagem corporal e deve viver sendo passada para trás sem perceber. Intuição de mulher casada não falha nunca, e quem tem experiência de vida sabe identificar malícia e interesse invasivo no primeiro segundo de contato visual. Eu protejo meu marido, quem tem preguiça de cuidar do próprio casamento que continue sendo ingênua e boba. Usuário anônimo 2 diz: Deixa eu entender a brilhante lógica da patroa. O carro do casal quebra, o orçamento aperta? O amigo de anos oferece carona de graça para ajudar e a gênia prefere rasgar dinheiro da família do que deixar o marido sentar no banco do passageiro de um conhecido. Proteger o lar virou sinônimo de falência programada por pura paranoia? Resposta da OP. Dinheiro se recupera trabalhando o dobro, mas a paz e a integridade da minha casa não tem preço que pague. Casamento blindado de verdade exige sacrifício e posicionamento firme contra quem quer se enfiar onde não foi chamado. Quem coloca economia financeira acima da proteção do próprio lar não merece ter um marido leal ao lado. Atualização 1. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e as coisas tomaram um rumo completamente caótico por pura teimosia alheia. Para garantir que o Daniel ficasse rigorosamente afastado do César, estabeleci como regra inegociável que ele usasse apenas carros de aplicativo para ir e voltar do trabalho. Eu configurei o compartilhamento de rota em tempo real no meu celular e passei a monitorar cada semáforo, cada curva e cada parada dele durante o trajeto. Estávamos gastando uma fortuna diária que pesava bastante nas nossas despesas, mas eu me sentia plenamente justificada porque a pureza do meu casamento estava sendo mantida sob a minha vigilância constante. O Daniel, no entanto, reclamava todos os dias da despesa com as corridas e dizia que nosso dinheiro estava indo pelo ralo sem necessidade. Eu ignorei todas as lamentações, exigindo que ele me mandasse mensagem ao entrar no carro, ao passar pela metade do caminho e no instante exato em que pisasse na portaria da empresa.
Essa disciplina rígida funcionou perfeitamente nos primeiros 10 dias, até que na última terça-feira o clima resolveu conspirar contra a minha organização. Uma tempestade torrencial atingiu a cidade exatamente no horário de saída do Daniel, alagando avenidas inteiras e gerando um colapso total no trânsito da região metropolitana. Eu abri o aplicativo para acompanhar a corrida de volta e percebi que nenhum motorista aceitava a solicitação devido à chuva forte. Quando a opção finalmente apareceu, a tarifa dinâmica estava 4 vezes maior que o valor habitual, cobrando uma quantia absurda por uma única viagem. Liguei para o Daniel e ordenei que ele ficasse esperando no saguão da empresa até o temporal diminuir e os preços normalizarem, mesmo que isso levasse 2 ou 3 horas. Ele me respondeu com uma voz impaciente, dizendo que o prédio comercial estava fechando e que ele não ficaria na calçada tomando chuva só para satisfazer as minhas exigências financeiras. Menos de 20 minutos depois dessa ligação, abri o rastreador de localização do celular dele e percebi que o ponto no mapa começou a se movimentar em alta velocidade, mas sem nenhum registro de corrida pelo aplicativo oficial. Pior ainda, o trajeto não seguia a avenida principal e começou a desviar por ruas secundárias desconhecidas, parando em locais que não faziam parte da nossa rota combinada. O desespero tomou conta de mim no mesmo instante, pois percebi imediatamente que o Daniel havia descumprido a minha ordem direta e aceitado a carona do César para fugir da chuva e não pagar a tarifa dinâmica. Quando Daniel finalmente chegou em casa, ele entrou com uma cara cínica, agindo como se tivesse feito um grande negócio ao economizar dinheiro pegando carona com um amigo. Tivemos uma briga horrorosa que se estendeu até a madrugada, com ele gritando que estava cansado de ser tratado como uma criança vigiada por radar. Eu não conseguia admitir que o César tivesse vencido essa disputa e quebrado a barreira que eu ergui com tanto esforço. Aquela atitude revelou que apenas repreender o meu marido dentro de 4 paredes não seria suficiente para conter a ousadia daquele intruso. Eu precisava agir diretamente na fonte do problema para que o César entendesse de uma vez por todas com quem estava lidando. Na manhã seguinte, acordei decidida a colocar um ponto final definitivo nessa palhaçada. Esperei o horário de pico da entrada dos funcionários e me dirigi pessoalmente ao saguão principal do edifício corporativo onde o Daniel e o César prestam serviços em setores diferentes. Me posicionei estrategicamente perto das catracas de acesso, onde dezenas de colaboradores, supervisores e diretores transitavam para bater o ponto. Quando vi o César entrando ao lado de outros colegas de equipe, dei passos firmes na direção dele e o interceptei no meio do saguão, bloqueando a passagem de todos. Não economizei na voz e falei com toda a intensidade necessária para que todos ao redor ouvissem com absoluta clareza. Acusei o César em alto e bom som de ser um homem desrespeitoso, de tentar sabotar o meu casamento pelas costas e de manter uma fixação doentia e vergonhosa pelo meu marido. Falei que ele usava falsas gentilezas e caronas forçadas para perseguir o Daniel e que a conduta dele era digna de repulsa. O César ficou completamente paralisado, alternando olhares de espanto e vergonha enquanto as pessoas paravam para assistir ao espetáculo e filmar com os celulares. A confusão tomou proporções gigantescas em questão de minutos, fazendo com que os seguranças da empresa viessem correndo para tentar me conter. O Daniel, que vinha logo atrás descendo do elevador do estacionamento, viu o tumulto e correu em nossa direção com o rosto vermelho de humilhação. No meio daquele rebuliço, a supervisora de recursos humanos, uma mulher chamada Ximena, apareceu no saguão com uma postura autoritária e exigiu que todos se calassem imediatamente. Ela mandou os seguranças me acompanharem até a saída do prédio e ordenou que o Daniel e o César a seguissem imediatamente até a sala da diretoria. Eu fui escoltada para o lado de fora como se eu fosse a agressora da história, quando na verdade eu era a única pessoa decente defendendo a santidade do meu lar contra um perseguidor descarado. Fiquei esperando na calçada em frente ao prédio durante quase 1 hora, esperando Daniel sair para irmos embora juntos. Quando ele finalmente atravessou as portas de vidro, ele parecia um fantasma, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de ódio. Ele segurava uma pasta de couro e um documento timbrado que me mostrou com violência antes de entrar no carro. Era uma advertência formal por escrito, emitida pela supervisora Ximena, punindo Daniel por perturbação grave do ambiente corporativo e quebra de conduta profissional. O Daniel me disse aos gritos que a sua reputação dentro da empresa havia sido destruída em questão de minutos e que a Ximena deixou claro que qualquer novo incidente resultaria em demissão imediata por justa causa. Ele me chamou de descontrolada e disse que eu havia acabado com a dignidade dele diante de toda a chefia e dos subordinados.
Eu mantive a minha cabeça erguida e respondi que a vergonha quem passou foi o César, que teve a sua máscara de bom moço arrancada na frente de todo o departamento. Se o Daniel levou uma advertência, a culpa foi exclusivamente da negligência daquela supervisora que preferiu punir a vítima em vez de demitir o amigo inconveniente que causou toda a desordem. O Daniel entrou em silêncio no carro e não trocou uma única palavra comigo pelo resto do dia, mas eu não me arrependo de absolutamente nada. Marcar território e proteger o marido de influências nocivas exige coragem pública, e nenhuma advertência de RH vai me impedir de defender o que é meu por direito. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: parabéns para a gênia do ano. Conseguiu ir até a empresa do marido, dar um show digno de programa de auditório sensacionalista, fazer o cara virar motivo de piada no café da firma e ainda garantir uma advertência formal no RH. Se o plano era arruinar a carreira dele para ele ficar preso em casa 24 horas por dia, tá dando super certo. Resposta da OP. A vergonha ali quem passou foi o amigo sem caráter que foi desmascarado na frente de todo mundo, não o meu marido. Se a empresa fosse séria, teria demitido o intrometido na mesma hora por conduta imprópria em vez de dar advertência para quem é honesto. O Daniel deveria me agradecer de joelhos por ter tido a coragem de impor respeito onde ele não teve postura de homem para impor. Usuário anônimo 2 diz: já parou para calcular quanto vai custar a assinatura do aplicativo de transporte quando o Daniel for demitido por sua culpa e vocês ficarem com zero renda dentro de casa? A supervisora Ximena foi até boazinha demais de não ter mandado os dois embora na hora daquele circo todo. Você tem noção do perigo real que causou? Resposta da OP. Essa tal de Ximena é uma incompetente que não sabe gerenciar conflitos e se meteu onde não devia para proteger funcionário folgado. Eu não tenho medo de ameaça de chefia medíocre e logo vou exigir uma retratação formal dessa empresa por ter tratado a esposa legítima de um funcionário como intrusa. Quem tem Deus e razão no coração não se curva para RH nenhum. Atualização 2. Já se passaram um mês desde a última atualização e a minha convivência com o Daniel entrou em uma fase de tensão insuportável, mas eu não podia recuar. Depois do episódio na empresa, o César continuava trabalhando no mesmo prédio, agindo com a maior petulância e fingindo que nada havia acontecido, o que mantinha a sua reputação praticamente intocada diante dos diretores. Eu percebi que enquanto aquele sujeito tivesse prestígio profissional, ele continuaria sendo uma ameaça constante à integridade do meu marido. Era absolutamente necessário neutralizá-lo pela raiz e mostrar à cúpula daquela instituição quem ele realmente era. Eu criei diversas contas de e-mail anônimas usando servidores criptografados e passei noites inteiras redigindo denúncias formais extremamente detalhadas para a Ouvidoria Geral e para a diretoria executiva da empresa. Nas mensagens, relatei desvios éticos graves, favorecimento indevido de terceiros, assédio velado nos corredores e perseguição contra colegas de equipe cometidos pelo César. As acusações foram tão bem articuladas e contundentes que surtiram efeito quase imediato. A iminente promoção dele a um cargo de gerência regional foi congelada pela presidência para a abertura de uma rigorosa auditoria interna de compliance. Enquanto eu travava essa batalha estratégica para limpar o caminho externo, percebi que precisava elevar o controle sobre o Daniel a um nível muito mais profissional e infalível. O rastreador simples do celular dele já não me dava garantias suficientes, pois ele poderia desligar a localização ou deixar o aparelho na gaveta. Eu fiz uma pesquisa aprofundada e encontrei um sistema avançado de monitoramento veicular e escuta telefônica com tecnologia de ponta, mas o equipamento custava uma quantia que não tínhamos disponível no momento. Foi então que olhei para a situação do carro dele, que ainda estava parado na oficina acumulando poeira. As peças novas e caras do motor que o Daniel havia comprado com tanto custo antes da confusão estavam todas guardadas em caixas lacradas dentro da oficina mecânica, sem que o Daniel soubesse. Entrei em contato com um revendedor de autopeças pela internet e anunciei todo aquele conjunto por um valor promocional rápido para levantar fundos imediatos. Fui pessoalmente à oficina enquanto o mecânico estava no almoço, retirei as peças sob a alegação de que faríamos o conserto em outra cidade e fechei a venda no mesmo dia. Com o dinheiro em mãos, paguei à vista um novo sistema de espionagem digital e instalei todos os softwares necessários no computador da nossa casa e no telefone dele durante a noite. A minha estratégia estava perfeita até a última sexta-feira, quando Daniel resolveu ir até a oficina de surpresa para verificar se o bloco do motor já havia chegado da retífica. Ao chegar lá e ver a prateleira vazia,
O mecânico explicou que as caixas tinham sido retiradas por mim e que não havia mais nenhuma peça guardada. O Daniel chegou em casa transtornado, com os olhos arregalados, exigindo saber onde estavam os componentes do carro que haviam custado milhares de reais. Eu mantive a calma e tentei sustentar uma história de emergência, dizendo que a oficina havia sido vítima de um furto noturno e que eu estava tentando resolver com a polícia para não preocupá-lo. A mentira, no entanto, desmoronou com uma rapidez devastadora por um descuido tecnológico que eu não previa naquele instante. O Daniel, desconfiado das minhas contradições, foi até o computador do nosso escritório para tentar puxar as notas fiscais das peças no site do fabricante. Ao abrir o navegador, ele encontrou a caixa de entrada do meu e-mail secundário aberta com os comprovantes de venda das peças, os depósitos bancários na minha conta particular e os recibos de compra dos equipamentos de monitoramento espião. Como se não bastasse, a aba ao lado ainda continha os rascunhos das denúncias anônimas enviadas contra o César para a diretoria da empresa. O que se seguiu na nossa sala foi o pior confronto de toda a minha vida. O Daniel começou a tremer de forma descontrolada, segurando o monitor com as duas mãos e lendo em voz alta os textos das denúncias com uma expressão de pavor e asco absoluto. Ele me olhava como se estivesse diante de um monstro, gritando que eu era uma criminosa fria, que havia roubado o próprio marido para financiar uma loucura persecutória e que eu tinha tentado arruinar a vida do melhor amigo dele de maneira covarde. A voz dele ecoava pelo corredor do prédio de um jeito tão desesperado que os vizinhos começaram a bater na porta para saber o que estava acontecendo. Eu tentei me aproximar dele para explicar a lógica superior por trás dos meus atos, dizendo que em um casamento sob comunhão de bens nada é roubo e que todo aquele investimento era unicamente para proteger o nosso futuro a dois. Falei com clareza que o César era uma erva daninha que precisava ser arrancada da nossa convivência para que tivéssemos paz. O Daniel simplesmente se recusou a me ouvir, tapou os ouvidos com as mãos e começou a chorar de pura raiva, dizendo que sentia nojo de ter dividido a mesma cama comigo durante 3 anos. Em menos de 10 minutos ele pegou uma mala de viagem grande no armário, jogou todas as suas roupas de trabalho de qualquer jeito lá dentro e pegou os documentos que estavam na gaveta. Eu tentei me colocar na frente da porta para impedir a saída dele, argumentando que marido nenhum tem o direito de abandonar o lar por causa de futilidades e intrigas de terceiros. O Daniel me empurrou para o lado com uma frieza assustadora, desceu as escadas correndo sem olhar para trás e pegou um táxi na esquina, dizendo que iria dormir em um hotel barato e que nunca mais queria ver a minha cara. Ele não consegue enxergar a nobreza e a dedicação que existiam por trás de cada decisão que tomei desde o início desse conflito. Vender aquelas peças foi uma medida extrema de contenção de danos para blindar o nosso casamento contra influências que queriam destruí-lo. É muito fácil para quem está de fora apontar o dedo e me chamar de descontrolada, mas ninguém sabe o peso esmagador de ter que gerenciar sozinha um homem fraco, suscetível e incapaz de reconhecer os próprios inimigos. Tudo o que fiz foi para salvar a nossa história, e se ele prefere ficar ao lado de quem quer sabotá-lo, a culpa dessa crise não pode recair sobre os meus ombros. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo 1 diz: Meu Deus do céu, isso aqui ultrapassou todos os limites da loucura e virou caso de polícia pesadíssimo. A mulher cometeu estelionato, furto dentro da própria casa vendendo peças do carro do marido. Forjou calúnia e difamação corporativa com denúncias falsas e ainda deixou as abas todas abertas no computador da sala como uma amadora completa. O Daniel tem que ir direto para a delegacia registrar queixa-crime antes que ela faça coisa pior. Resposta da OP. Você não entende absolutamente nada de leis e muito menos de direito de família para vir falar de furto em internet. Tudo que está dentro do meu casamento pertence igualmente a mim, e eu tenho total legitimidade para dispor de bens materiais se o objetivo final for a segurança e a integridade da minha casa. O que fiz foi justiça preventiva contra um homem que estava nos cercando, e amador é quem deixa o marido ser manipulado por amizades tóxicas. Usuário Anônimo 2 diz: Parece roteiro daqueles filmes ruins de suspense onde a vilã tem certeza de que é uma mente brilhante, mas só faz trapalhada atrás de trapalhada cavando a própria cova. Gastou o dinheiro do conserto do carro para comprar aparelhinho de espião, foi desmascarada em 5 minutos e agora tá sozinha na sala falando com as paredes. A soberba é uma coisa fascinante mesmo. Resposta da OP. Soberba é a sua audácia de julgar a atitude de uma mulher que teve coragem de fazer o trabalho difícil que nenhum homem covarde tem peito para fazer. Vocês adoram romantizar amizades masculinas falsas e demonizar a esposa que se sacrifica para impor ordem na bagunça.
Eu fiz o que qualquer guardiã do lar faria para afastar o perigo, e a verdade sempre prevalece no final. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a minha vida foi completamente arruinada por uma sucessão de injustiças sem precedentes. O César não aceitou a auditoria interna calado e contratou uma equipe particular de perícia forense digital de altíssimo custo para investigar a origem dos e-mails anônimos. Os peritos conseguiram quebrar a proteção dos servidores virtuais, rastrearam os endereços de IP e localizaram a conexão exata do roteador instalado na sala da minha residência. Com esse laudo técnico em mãos, o César entrou com um processo civil pesadíssimo contra mim na vara de justiça, exigindo indenização astronômica por danos morais, calúnia e perdas financeiras causadas pelo cancelamento da sua promoção. Quando os oficiais de justiça bateram na minha porta entregando as notificações e intimações com prazos curtos para a defesa, eu entrei em pânico absoluto. Eu não podia aceitar a humilhação pública de ser defendida por um defensor público despreparado e precisava da banca de advocacia mais renomada e agressiva da cidade. Para pagar os honorários contratuais exorbitantes desses advogados, fui até a agência bancária e esvaziei integralmente todo o saldo da nossa conta poupança conjunta, que guardava as economias de anos do meu casamento. Justifiquei para mim mesma que aquela atitude era legítima, pois salvar o meu nome era o mesmo que salvar o patrimônio moral do casal. Enquanto a batalha jurídica começava nos tribunais, eu estava tomada por um sentimento incontrolável de revolta contra a injustiça que estavam fazendo comigo. Acreditando firmemente que a supervisora de recursos humanos, a Ximena, era a grande cúmplice de toda essa armação, passei a enviar dezenas de mensagens diárias, e-mails institucionais e notificações extrajudiciais diretamente para a diretoria da empresa. Eu exigia com veemência que a chefia tomasse providências severas, demitisse o César imediatamente por conduta desonesta e afastasse a supervisora do cargo por negligência corporativa. Eu estava determinada a fazer a verdade prevalecer dentro daquela instituição a qualquer custo. A consequência da minha persistência, no entanto, foi catastrófica e atingiu em cheio a pessoa que eu mais tentava blindar. Cansada do que classificou como perseguição sistemática e importunação inaceitável no ambiente de trabalho, a alta diretoria jurídica da empresa reuniu todos os e-mails e protocolos que enviei ao longo daquelas semanas. Eles consideraram a situação corporativa insustentável, alegando que o vínculo funcional do Daniel havia se tornado um foco permanente de litígios, perturbação e constrangimento para toda a equipe. Na última semana do mês passado, o Daniel foi convocado à sala da presidência e demitido sumariamente por justa causa decorrente do assédio corporativo contínuo gerado a partir do seu núcleo familiar. A demissão sumária acabou com a carreira do Daniel de uma forma irreversível, deixando sem direito a verbas rescisórias, sem seguro-desemprego e com a ficha funcional manchada em todo o mercado do setor. Quando ele acessou a conta bancária para tentar resgatar as economias e descobriu que a poupança estava com saldo zerado pelas minhas transferências, ele rompeu o último resquício de sanidade que ainda restava. O Daniel não voltou para casa nem para recolher o restante das suas coisas e contratou imediatamente um advogado especialista em direito de família para dar início a um processo de divórcio litigioso e irreversível. Além da ação de separação imediata, o advogado do Daniel ingressou com um pedido de medida protetiva de urgência na vara de família, alegando que as minhas condutas obsessivas, perseguições digitais e manipulações financeiras configuravam violência psicológica extrema contra a integridade dele. O juiz responsável pela vara acolheu integralmente o pedido liminar no mesmo dia, emitindo uma ordem judicial expressa que me proíbe terminantemente de me aproximar a menos de 200 metros do Daniel, de seus locais de trabalho provisórios ou de qualquer lugar onde ele esteja residindo. A decisão também proibiu qualquer contato telefônico, mensagem de texto ou comunicação por terceiro sob pena de prisão em flagrante por desobediência. Receber os policiais civis na minha porta com a ordem de restrição e a petição inicial de divórcio em mãos foi o momento mais humilhante da minha existência. O mesmo Daniel que jurou me amar na saúde e na doença diante do altar usou a máquina do Estado para me tratar como se eu fosse uma criminosa perigosa. Ele se aproveitou das mentiras fabricadas pelo César e da conivência daquela supervisora para se vitimizar diante de um juiz e destruir o casamento que construímos com tanto empenho. Toda a rede de proteção que eu tentei construir ao redor dele foi distorcida por mentes maldosas para me expulsar definitivamente da vida dele. Agora estou trancada dentro desta casa vazia sem poder ligar para o homem que amo,
sem poder saber onde ele está dormindo e sendo processada em duas esferas jurídicas diferentes ao mesmo tempo. Minha vida virou um pesadelo jurídico e financeiro simplesmente porque cometi o erro de amar demais e de tentar proteger um homem ingrato de lobos vestidos em pele de cordeiro. O Daniel se revelou um covarde de marca maior, preferindo se render às narrativas de advogados inescrupulosos e do melhor amigo traidor do que reconhecer que tudo o que eu fiz foi para impedir que a nossa família fosse destruída por estranhos. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: o Daniel finalmente conseguiu se libertar da cadeia de segurança máxima que era esse casamento. O cara perdeu o emprego por causa das loucuras dela, teve a conta bancária raspada e ainda era espionado dentro de casa. Mas pelo menos a justiça concedeu a medida protetiva para garantir que essa mulher fique bem longe dele. Parabéns ao Daniel e ao César pela coragem de colocar a lei para funcionar contra esse monstro. Resposta da OP. Vocês comemoram a covardia de um homem fraco que se deixou manipular por um suposto amigo e por advogados sanguessugas que só querem arrancar o pouco que restou. Eu dediquei 3 anos da minha vida para construir um futuro para aquele ingrato, e ele me paga usando a polícia para me proibir de conversar como adultos. A história vai mostrar quem realmente era leal naquele casamento, e a consciência do Daniel nunca terá paz por ter abandonado uma esposa dedicada. Usuário Anônimo 2 diz: gente, isso não pode ser real, parece piada de mau gosto. A mulher esvaziou a poupança do casal para pagar advogado para se defender de um processo que ela mesma causou com mentiras na internet. Fez o marido ser demitido por justa causa por mandar mensagem para a supervisora e ainda acha que tem razão? É o maior caso de destruição total autoprovocada que eu já vi na internet. Perdeu marido, dinheiro, honra e sanidade em tempo recorde. Resposta da OP. O dinheiro daquela conta pertencia tanto a mim quanto a ele, e era meu dever sagrado contratar a melhor defesa possível para resguardar o patrimônio moral da minha família. Eu agi estritamente em legítima defesa do meu lar contra ataques orquestrados por pessoas de fora, e se as consequências foram pesadas, a culpa é da maldade alheia que nos perseguiu. Vocês adoram apontar o dedo para quem luta, mas seriam os primeiros a fugir na primeira dificuldade. Atualização 4. Já se passaram 9 meses desde a última atualização e a poeira das batalhas judiciais finalmente assentou, deixando para trás um cenário de ruína absoluta que não consigo mais disfarçar com desculpas. O Tribunal de Justiça julgou totalmente procedente a ação de indenização por danos morais e prejuízos materiais movida pelo César contra a minha pessoa. O magistrado destacou a premeditação das minhas condutas, o uso de falsas denúncias corporativas e a tentativa explícita de destruir a subsistência de um cidadão de bem, fixando uma condenação com valor exorbitante que superou tudo que eu possuía. Como eu não tinha mais reservas financeiras nem bens suficientes para quitar a dívida integral determinada pela sentença, o juiz decretou a penhora judicial direta de 30% do meu salário mensal. Todos os meses antes mesmo de o pagamento cair na minha conta corrente, essa quantia é descontada automaticamente na folha para ser transferida para a conta do César, o que me obriga a viver no limite extremo da sobrevivência. Além disso, o processo de divórcio foi totalmente concluído de maneira desfavorável para mim, pois o tribunal reconheceu a fraude na dilapidação das contas conjuntas e me condenou a ressarcir o Daniel pela quantia que retirei da poupança sem o consentimento dele. A exposição de todas as provas periciais, os depoimentos detalhados e as gravações nos autos públicos do processo judicial causaram uma fratura definitiva no meu círculo pessoal. Meus próprios pais, meus irmãos e os parentes mais próximos cortaram relações comigo depois que tiveram acesso ao teor das mensagens falsas e viram o nível das armações que arquitetei. Fui tratada como uma vergonha pela família inteira, sendo formalmente excluída de encontros, comemorações e de qualquer tipo de auxílio financeiro ou emocional. O isolamento social a que fui submetida foi rápido, silencioso e impiedoso. Hoje eu moro completamente sozinha em um quarto e sala alugado nos fundos de um imóvel antigo, localizado em um bairro distante e sem nenhuma comodidade. Meus dias se resumem a cumprir o horário no trabalho, voltar para essa casa fria e comparecer semanalmente às sessões obrigatórias de acompanhamento psicológico e psiquiátrico determinadas pela justiça como condição para a minha liberdade condicional. O ambiente é silencioso demais, desprovido de qualquer afeto ou perspectiva de futuro, servindo como um lembrete permanente da vida que eu destruí com as minhas próprias mãos. Sentada diante desta mesa de fórmica gasta, olhando para a tela apagada de um celular que não tem mais ninguém para rastrear,
Nenhuma senha para invadir e nenhuma rota para monitorar, a ilusão que mantive por anos finalmente se desfez. Não sobrou absolutamente nada daquela postura arrogante de mulher superior e inabalável que eu sustentava na internet e nas brigas de família. A dor de ver a realidade crua e sem filtros é uma experiência amarga, humilhante e sufocante que não deixa margem para nenhum tipo de vitimização consoladora. A verdade inescapável é que nunca existiu nenhuma ameaça oculta vindo do César. Nenhum plano maquiavélico para destruir o meu casamento e nenhum interesse impróprio dele sobre o Daniel. Aquele olhar que presenciei na sala da minha antiga casa não passava da atenção normal de um amigo leal que estava genuinamente disposto a estender a mão em um momento de aperto financeiro. A carona gratuita era apenas caridade, a preocupação era verdadeira e a convivência saudável entre eles nunca teve nada de secreto ou doentio. Fui eu quem fabricou monstros inexistentes a partir das minhas próprias inseguranças doentias e da minha incapacidade patológica de permitir que meu marido respirasse fora do meu alcance. O Daniel era um companheiro dedicado, fiel, trabalhador e paciente, que aceitou todas as minhas exigências descabidas até o ponto em que a convivência se transformou em uma tortura psicológica insuportável. Eu custei a carreira dele, a dignidade profissional que ele construiu com uma década de suor, as economias da vida dele e a paz de espírito a que ele tinha direito dentro do próprio lar. Em troca de tanta lealdade, entreguei perseguição, processos judiciais, vergonha pública e o constrangimento de ter que pedir uma medida protetiva da polícia para não ser mais atacado pela própria esposa. Aquele conceito de proteção e blindagem do lar que eu defendia com tanta prepotência era apenas uma máscara conveniente para justificar o meu desejo tirânico de controle absoluto e posse doentia sobre outro ser humano. Eu acreditava que amar significava sufocar, isolar, vigiar e podar qualquer ligação do meu parceiro com o mundo exterior para garantir que ele pertencesse exclusivamente a mim. O resultado prático dessa loucura possessiva não foi a segurança do casamento, mas a aniquilação completa de tudo que existia de bom na nossa história e a ruína financeira e moral de todos os envolvidos. Agora, o Daniel está reconstruindo a vida dele longe de mim, livre do medo diário de ser vigiado e cercado pelas pessoas que realmente o amam sem exigir sua alma em troca. O César continua com a sua carreira intacta, recebendo mensalmente a indenização que a minha maldade gerou, enquanto eu permaneço confinada a esta solidão merecida e irremediável. O único veneno que contaminou, corroeu e destruiu a vida de todo mundo ao meu redor nunca veio de terceiros, mas saiu de dentro da minha própria mente distorcida. Eu construí a minha própria prisão peça por peça, e agora tenho que aprender a viver dentro dela pelo resto dos meus dias.